De pé ainda, abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós estamos numa série no Evangelho de Marcos e com a graça de Deus, a inspiração do Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês hoje à noite de mais uma reflexão desse Evangelho inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29, você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode acompanhar também no telão. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29. Você que está conosco online, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus fale ao teu coração hoje à noite. Marcos capítulo 1, versículo 29, a partir do verso 29. O texto sagrado diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Repita comigo essa expressão, por favor. Diga aí: falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Repita comigo essa expressão, por favor. E ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Por gentileza, mais uma vez, repita essa expressão. Diga: toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão hoje à noite, baseado nesse texto, com o tema: Jesus entrou na minha casa. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelos louvores que cantamos. Obrigado por essa reunião tão preciosa esta noite. E agora nós queremos ouvir Tua voz. Tu conheces as nossas fragilidades, nossas limitações, nossas imperfeições, Senhor. Mas que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Senhor, eu te peço graça, unção, sabedoria, revelação. Eu te peço, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim. Aqui é tudo sobre o Senhor, não é nada sobre o homem. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre a tua morte e ressurreição. É tudo sobre o teu reino. É tudo sobre tua glória. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas. Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar comigo primeiramente. Eu sou o mais carente de ouvir a Tua voz. E fale também com cada pessoa que veio aqui, com aqueles que estão passando por lutas, por vales, por provações, por aqueles que estão precisando de uma palavra de direcionamento, de vida, de esperança. Espírito Santo, toma frente desta ministração. Aplique esta palavra ao meu coração e ao coração da tua igreja. E que acima de tudo e antes de tudo, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nesta noite. Receba, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, no nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, por favor. No penúltimo domingo, se você esteve aqui, nós vimos Jesus na sinagoga. Lembra-se?
E eu preguei no domingo retrasado sobre o tema Jesus é tudo o que você precisa. Eu falei no domingo retrasado que na sinagoga Jesus demonstrou o poder das suas palavras. E as pessoas admiradas diziam: ninguém falou como ele. E eu falei também na semana retrasada que Jesus tem todo o poder para nos dar vitória na batalha espiritual. Porque naquele dia na sinagoga, ele expulsou o demônio de um homem que estava na sinagoga. E refletindo no texto da semana retrasada, nós falamos sobre a necessidade que nós temos de dar uma resposta ao Evangelho. Não existe possibilidade alguma de alguém ser exposto ao Evangelho e não dar uma resposta. Aquelas pessoas responderam a mensagem do Evangelho. Agora, hoje à noite, nós estamos vendo Jesus em uma casa, na casa de Pedro. Segundo a tradição, não está na Bíblia, mas a tradição diz que essa casa ficava muito próxima da sinagoga, mais ou menos aí uns 90 metros. E nós vemos os discípulos indo para a casa de Pedro em comunhão. É muito interessante que o Evangelho mostra os discípulos juntos. Tiago, João, Simão e André, acompanhados de Jesus. O que nós aprendemos aqui já no início desta reflexão? Que a vida cristã não é solitária. Eu vou dizer de novo. A vida cristã não se vive de maneira solitária. Nós precisamos uns dos outros. Nós caminhamos uns com os outros. Por isso, esta igreja tem uma visão de grupos de conexão. O que são grupos de conexão, pastor? São grupos que reúnem semanalmente nas casas para orar, para evangelizar, para estudar a palavra. Eu tenho algumas fotos aqui de pelo menos 2 grupos. Este é o grupo que eu lidero lá no meu prédio. Esse é um grupo de irmãos que frequentam ali o meu GC, o grupo de conexão. E este é o grupo lá da casa do irmão Gaspar e da irmã Eugisvânia. Por que nós entendemos isso? Porque nós sabemos que aqui no culto da noite, na celebração da noite, talvez você não tenha tempo de abrir o teu coração. Você vem para uma celebração como esta, e é muito importante que você venha, mas você precisa de um ambiente para você ter interatividade, porque a vida cristã não se vive de forma solitária. Nós temos, por exemplo, grupos de jovens aqui, grupos de adolescentes, grupos de casais, e eu louvo a Deus pelos grupos de conexão da nossa igreja. Se você não faz parte de um, procure fazer, e vai ser uma bênção para a sua vida. Queridos, Jesus está na casa de Pedro. Pelo jeito, morava muita gente ali, inclusive sua sogra, que estava doente. É claro que as casas não eram como hoje. As casas eram simples, e elas tinham geralmente um ambiente maior, não tinha toda essa estrutura que nós temos hoje. E morava pessoas, várias pessoas na casa de Pedro, inclusive a sua sogra. Eu não sei por que temos tantas piadas sobre sogras. Você já parou para pensar? Só no Google eu pesquisei, tem mais de 500.000 piadas de sogra. E eu não sei por quê, estou tentando descobrir. Mas, no meu caso, a minha sogra foi uma santa mulher de Deus, e eu não tenho nenhuma reclamação para fazer da minha sogra. Graças a Deus que ela está na glória. Mas ela era muito gente boa, viu?
pelo jeito, Pedro gostava da sogra. Pedro gostava da sogra, porque a sogra estava doente e Pedro levou Jesus na sua casa. Jesus entrou na casa de Pedro. E a pergunta hoje à noite é: o que acontece quando Jesus entra na sua casa? O que acontece quando Jesus entra em uma casa? O que acontece quando Jesus entra na nossa casa? Primeiro lugar, quando Jesus chega numa casa, quando Jesus entra numa casa, Ele transforma esta casa em um lugar de cura e restauração. É muito interessante, queridos, que a sogra de Pedro estava doente. A Bíblia diz que ela estava com uma febre. Agora eu preciso explicar alguma coisa para você. Talvez você pense assim: pastor, mas febre é algo muito comum. Comum hoje, porque hoje tem Tilenol. Naquele dia não tinha Tilenol. E o texto original da Bíblia, ele nos dá a entender que essa febre não era uma simples febre. Na verdade, Lucas, que era médico, falando sobre esse mesmo texto, diz que ela estava com uma febre alta. E o texto original, ele nos leva a entender que a sogra de Pedro não estava com uma febre qualquer. Ela estava de cama, sem chances de melhorar. Ela estava imobilizada em uma cama. A família precisa de cura. Sabe qual é o problema quando um membro da família fica doente? E eu não estou falando apenas da doença física, mas da doença também da alma. Porque não existe só enfermidade física do corpo. Talvez as piores enfermidades que nós lidamos é com a enfermidade da alma. E quando um membro da família fica doente, ele influencia toda a família. A família é um sistema. E se um membro da família está doente, ele desestabiliza o sistema. E ele acaba enfermando toda a família. Existem muitas famílias doentes nos nossos dias, por falta de perdão, por causa de ressentimentos. Quantos pais estão feridos com os filhos? E quantos filhos estão feridos com os pais? Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa do ressentimento? Por isso, um pastor muito conhecido disse que casamento é a junção, é a união de dois grandes perdoadores. Não há como continuar numa relação familiar sem haver perdão. Aquela mulher estava enferma. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Sua família está bem? Seu casamento está bem? Seus filhos estão bem? Os relacionamentos familiares estão disfuncionais? Aquela mulher, a sogra de Pedro, estava prostrada numa cama. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Sabe qual é o problema da doença? Tanto do corpo como da alma, é que ela imobiliza as pessoas. As pessoas vivem sem esperança. Aquela mulher estava prostrada, com uma enfermidade grave. A vida dela parou. A vida dela se tornou o habitat da cama, porque a vida não fluía mais. Quando alguém se adoece, ou quando alguém desenvolve problemas emocionais ou físicos, a vida para. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Sua vida parou?
Em algum momento da sua história você sofreu um trauma. Em algum momento da sua história você foi ferido, ferida por quem você mais amava. E você está apenas sobrevivendo, porque a doença e a enfermidade, ela imobiliza as pessoas. Mas o texto também diz, e é muito interessante, que alguém falou a respeito dela a Jesus. Eu gosto dessa expressão. Jesus entrou na casa de Pedro. E quando Jesus entrou na casa de Pedro, a Bíblia diz, o texto está dizendo que alguém foi lá e falou para Jesus a respeito dela. Alguém chegou para Jesus e disse: Jesus, ela está assim, ela precisa de ajuda. Deixe-me dizer a você algo. O que melhor você pode fazer por alguém da sua casa é interceder por ela. Interceder por ele. Você ora pela sua família, você intercede pelo seu filho, você intercede pela sua filha. Quantas vezes, queridos, nós achamos que a oração não é uma arma poderosa. Quantas vezes nós queremos resolver os problemas da vida na força do braço. E nós achamos que nós temos condições, pela nossa própria capacidade, de gerir as crises da vida. Mas alguém falou para ela, dela, para Jesus. Jesus entrou na sua casa. E eu quero incentivar você hoje à noite a interceder pelas pessoas que você ama. Eu quero te motivar hoje à noite a você colocar o nome desta pessoa em oração. Esse tio, essa tia, esse primo, esse pai, essa mãe, esse esposo, essa esposa, esta pessoa do seu relacionamento que talvez você ache que não há esperança mais, que talvez esteja no vício ou afastada dos caminhos de Deus. Mas quando você fala de Jesus, e quando você leva o nome dessa pessoa aos pés de Jesus, a Bíblia diz que há poder na oração de um justo. A sua oração pode mudar o destino da sua casa e da sua família. Eu disse, a sua oração pode mudar o destino da sua casa e da sua família. Eu tenho absoluta convicção no meu coração que eu só estou neste púlpito esta noite pregando a palavra de Deus por causa das orações da minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito piedosa, uma serva de Deus, um exemplo para nós. E todos os dias ela intercedia pelos filhos, ela intercedia pela casa. E quando eu quase resvalei os meus pés, Deus estava comigo, porque eu tenho certeza que a minha mãe nunca deixou de orar por mim. Deus entrou na sua casa. Talvez você esteja dizendo: mas eu oro há tanto tempo, pastor. Mas eu oro há tantos anos, pastor, e até agora nada aconteceu. Mas eu quero te animar esta noite, porque a Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero te incentivar hoje à noite: não desista do teu marido, não desista do teu filho, não desista do seu casamento, não desista da sua casa, não desista das pessoas que você ama, porque a Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Persevere. Alguém falou dela para Jesus. Fale para Jesus, conte para Ele, não desista. Jesus entrou naquela casa, e é muito interessante que quando falaram
dela para Jesus. O texto diz assim: então ele se aproximou dela. Jesus se aproximou daquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus está perto de você quando a dor toma conta da tua alma. Eu disse, Jesus está perto de você quando a dor toma conta da tua alma. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá no Salmo 34, verso 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus não está longe de você hoje à noite. Jesus não está longe de você hoje à noite. O Espírito Santo conhece as tuas lágrimas. O Espírito Santo conhece a sua dor. O Espírito Santo conhece a sua luta. O Espírito Santo conhece o seu drama. Chame por Ele, clame por Ele, busque por Ele. Ele tem a resposta que você procura. Quantos creem nesta palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Ele está perto de você. E vou dizer para essa fileira aqui, Ele está perto de você. Talvez você tenha vindo hoje à noite fazendo perguntas na tua alma: até quando, pastor? Até quando, até quando, até quando? Eu vou dizer para você, Deus não virou as costas para você. Jesus está mais perto de você do que você imagina. Suas dores não é o ponto final da sua história. Eu vou dizer para essa fileira aqui do centro: você que veio aqui hoje à noite, saiba de uma coisa: o seu fracasso, a sua derrota, a sua enfermidade, o seu medo, a sua depressão não é o ponto final da sua história, é apenas uma vírgula. Deus está perto de você, Ele conhece você. Eu vou dizer para essa fileira aqui da direita: não importa como você veio aqui hoje à noite, talvez você tenha muitas dores na tua alma. Quem sabe você questiona algumas coisas que aconteceu na sua vida que você não tem resposta. Mas a palavra de Deus me dá garantia para te dizer hoje à noite: Deus não desistiu de você. Eu vou dizer de novo: Deus não desistiu da sua história, do seu amanhã, do seu futuro. As promessas dele continuam de pé. Quantos louvam a Ele por isso? Vamos, igreja, vamos. Onde estão os crentes pentecostais? Onde estão os crentes pentecostais? Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus está perto de você. O que acontece quando Jesus entra numa casa? Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na minha casa. Ai de mim se Ele não tivesse entrado na minha casa. Um dia, um jovem vindo do interior do Espírito Santo, com 17 anos de idade, revoltado porque viu o pai sendo morto com 48 enxadadas na cabeça. E ele veio revoltado para o Rio de Janeiro, para o interior do Rio, com o desejo de vingança, comprar um revólver e voltar para matar os 4 fazendeiros que matou o pai dele. Mas Jesus entrou na casa dele. E o dia que Jesus entrou na casa dele, Jesus salvou ele. E ele se tornou um pastor, e ele me inspirou a me tornar um pastor, porque Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na sua casa. Quando Jesus entra na nossa casa, Ele traz cura e restauração. E é muito interessante o texto sagrado, porque o texto diz assim, olhe para cá, quantos estão comigo aqui, diga amém.
Eu estou com vontade de pregar hoje. Porque domingo passado eu não preguei, e eu fiquei lá na Colômbia, eu estava no aeroporto, dizendo, os irmãos estão lá no culto, e eu estou aqui, eu peguei o avião 11h30 da noite, e hoje eu estou com vontade de pregar até meia-noite. Olhe para cá, o problema não é eu estar com vontade de pregar, o problema é você estar com vontade de ouvir. Né? Que nem o pastor que chegou, o pregador chegou na igreja e perguntou para o pastor, até que hora eu posso ir? Aí o pastor disse, até meia-noite, mas o povo vai embora 9h. Olha que interessante, a Bíblia é linda, diga comigo, a Bíblia é linda. A Bíblia é fascinante. A Bíblia é maravilhosa. Pelo menos metade aqui crê, o resto não crê. A Bíblia diz assim, olha que interessante, a Bíblia diz assim, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. Ela estava com febre, não era uma febre comum. Não era essa febrezinha que você toma Tilenol quando você está com febre. Era uma doença que imobilizava ela. Alguém chegou para Jesus e disse, Jesus, olha a situação dela. Ela está na cama, imobilizada. Jesus vai lá, o texto diz que ele se aproximou dela, tomou pela mão. Tomou pela mão. Tomou pela mão. Porque o ponto da sua fraqueza é o ponto do seu milagre. Eu vou dizer de novo, o lugar que você mais está fraca é o lugar que Jesus toca. Não, eu acho que você não entendeu, eu vou dizer de novo. O lugar da maior fragilidade sua é o lugar em que o Espírito Santo toca. Ela estava ali imobilizada, de repente Jesus chega, aproxima-se dela, pega pela mão e a levanta para tirar ela da imobilização existencial. E aí o texto diz assim, ela começou a servi-los. Eu gosto disso. Porque Jesus levanta a gente. Jesus pega a gente pela mão. Jesus nos segura no meio da crise da vida. Quando o turbilhão, a dor, a noite, a dificuldade, o problema, a traição, a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia começa a bater na nossa porta, nós não estamos sós. Jesus a toma pela mão e a cura. E quando Jesus a cura, ela começa a servir as pessoas. Sabe por quê? Grave essa frase. O reino de Deus é vivido no cotidiano. O reino de Deus é vivido nas coisas pequenas e singelas da vida. Ela é curada, a febre vai embora, e ela sente vontade de viver, vontade de servir, vontade de agir, vontade de fazer janta para todo mundo, vontade de cuidar da casa, vontade de tocar a vida de novo, porque o reino de Deus, grave isso, não acontece no espetacular. Não fique esperando Jesus apenas para o exótico, para o extraordinário. Não fique condicionando Deus a agir na tua vida. Pastor, eu nunca vi um anjo, eu nunca vi um clarão, eu nunca vi um terremoto. Será que eu sou crente mesmo, pastor? Porque eu nunca vi um fogo, um terremoto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para cá, preste atenção. Quando Jesus cura a gente, nada é pequeno quando você faz tudo para a glória de Deus.
Nada é insignificante quando você permite que Jesus entre na sua agenda. Nada é irrelevante quando você traz Jesus para o cotidiano da vida. Eu sei, presta atenção, eu sei que a vida é dura. Eu sei que aguentar um chefe chato é horrível. Eu sei que pagar boleto todo mês é difícil. Eu sei que viver o dia a dia da vida às vezes é pesado, sim ou não? Sim ou não? Tem gente viva aqui, sim ou não? Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que dá vontade de parar. Escute, não é só você não. Pastor também tem isso. Tem dia que dá vontade de desistir de tudo, porque a gente não está vendo nada acontecendo. Parece que as coisas não estão fluindo, parece que os sonhos não estão acontecendo. E às vezes você pensa assim: pastor, em vez da minha vida avançar, a minha vida está regredindo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus não vai te deixar prostrada e prostrado nessa cama de frustração. Eu disse, Jesus não vai deixar que essa dor imobilize seus sonhos e o seu amanhã. Eu vou dizer de novo, Jesus não vai permitir que você fique prostrado, lamuriando e lamentando, se auto-vitimizando. Ele vai te tirar dessa dor. Tirar dessa dor para quê, pastor? Para você vir para a vida. A vida com Jesus é maravilhosa. Agora, viva a vida e o dia a dia servindo. Sabe por quê? Olhe para cá, alô, olhe para cá. Quantos estão comigo, diga amém. Porque tem uma coisa insubstituível na vida que se chama propósito. Diga comigo, propósito. Diga mais forte, propósito. Sem propósito a vida perde a graça. Você não consegue acordar de manhã. Acordar para quê, pastor? Vai ser mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Mas Jesus tira aquela mulher da imobilização e ela começa a servir. Suas mãos são as mãos de Jesus. Seus pés são os pés de Jesus. Sua voz é a voz de Jesus. Você vai permitir que Deus flua na tua vida em todas as áreas, porque Jesus entrou na sua casa. E quando Jesus entra na nossa casa, Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele traz mudança, Ele traz transformação. Eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que Ele vai entrar na tua história, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai transformar as lágrimas em sorriso, Ele vai mudar o quadro da sua história, Ele vai trazer saúde para a tua alma, e você vai voltar a sonhar e a viver para a glória dEle. Quantos creem nesta palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Quando Jesus entra na nossa casa, ela se torna um lugar de cura e restauração. Jesus entrou na minha casa. Mas também o texto nos mostra que quando Jesus entra numa casa, Ele transforma a casa num lugar de bênção para os outros. Repita comigo, diga Jesus, diga mais forte, Jesus transforma a casa em lugar de bênçãos para os outros. Jesus entrou na casa de Pedro. Sua sogra estava doente, imobilizada. Jesus a tomou pela mão, ela passou a servi-los. E o texto diz que toda a cidade se reuniu à porta da casa.
A casa de Pedro se tornou uma base do ministério de Jesus. Porque todo milagre tem um propósito. Eu vou dizer de novo, todo milagre tem um propósito. Quando Deus age na sua vida e na sua história, não é só para o teu benefício. Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na sua casa. Sabe por que você está aqui hoje à noite? Porque Jesus entrou na sua casa. Jesus curou a sua dor. Agora Ele quer que você seja bênção para os outros. A sua casa, a sua família precisa ser um lugar de bênção. A sua casa precisa ser um ambiente de cura, um ambiente de restauração. Marcos Lucado, um famoso escritor, escreveu assim: o lar é o primeiro altar onde aprendemos a amar, perdoar e servir. Quando Cristo é o centro da casa, ela se torna um lugar de paz e de bênçãos. Quando Jesus é o centro da casa, as pessoas que chegam lá são curadas. A igreja não começa aqui, a igreja começa dentro da sua casa. Nós temos que, com todo amor e carinho, eu vou falar isso, com muito amor para você, a gente tem que se livre da hipocrisia. Irmãos, olhe para cá, vou dizer uma coisa para você. Jesus pegou leve com as prostitutas. Jesus pegou leve com os corruptos. Mas Jesus foi implacável com os fariseus. Porque Jesus disse para eles: vocês são como sepulcros caiados. O ruimar aqui do púlpito pode te impressionar. Mas quem me conhece é a Simone e o Rui Marcos dentro de casa. Quando Jesus entra dentro da nossa casa geográfica e dentro da nossa casa, que é o nosso coração, nós não temos diferença de discurso para prática. Não se fala de amor e fere pessoas. Isso é incoerente. Eu estive na Europa por 3 vezes pregando na Europa. Sabe o que me chocou na Europa? A Europa se tornou um continente pós-cristão. Porque os cristãos na Europa se tornaram pessoas hipócritas. Elas falavam uma coisa e viviam outras. Elas tinham um discurso lindo, bonito, maravilhoso, de amor, de paz, de alegria. Mas dentro de casa eram outras. Disse que uma vez uma irmã chegou na igreja de interior, lá na roça, chegou com uma carroça, um cavalo, com a geladeira, com fogão, com as panelas em cima do fogão, da carroça, e disse: pastor, eu vou morar aqui na igreja. Aí o pastor achou estranho: irmã, mas por que a irmã vai morar aqui na igreja? Ah, pastor, que quando eu estou aqui no templo, meu marido é um anjo. Ele me chama de amorzinho, florzinha, minha rainha, minha princesa. Mas quando vira a esquina, é cascavel e jararaca para baixo. Queridos, Deus está falando com você. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu também sou pecador. Ninguém é perfeito. Eu não estou aqui para te dizer que você tem que ser uma pessoa impecável, que você nunca vai falhar. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, que nós temos que assumir quem nós somos. Nós temos que entender que quando Jesus entra na nossa casa, Ele entra para transformar. Evangelho é mudança de vida, Evangelho é mudança de caráter, Evangelho é transformação da sua casa. Quantos creem nisso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Diz que uma vez numa classe, a professora, ensinando religião, resolveu fazer uma pergunta. Disse: eu quero saber aqui, os menininhos, tudo pequenininho, quem sabe aqui onde é que é o inferno? Aí um menino levantou a mão, disse: eu sei onde é que é o inferno. Aí a professora chamou ele na frente e disse: conta para os teus amiguinhos onde é que é o inferno. Ele disse: professor, o inferno é a minha casa.
Meu pai bebe, ganha um salário mínimo, bate na minha mãe, bate nos meus irmãozinhos, nós não temos nada para comer, a minha mãe vive dizendo, isso aqui é o inferno. Passou um ano, a mesma professora, na mesma sala, na mesma classe, resolveu fazer outra pergunta, e disse, eu quero saber aqui se alguém sabe onde é que é o céu. O mesmo menino levantou a mão, eu sei. A professora, admirada, chamou ele na frente e disse, conta para os teus amigos onde é que é o céu. Professor, eu disse que o inferno era a minha casa, mas eu não sei o que aconteceu. Meu pai foi numa tal de igreja aí, foi lá na frente, chorou, disse que entregou a vida para Jesus. Hoje ele trabalha, traz comida para casa e a minha mãe vive dizendo, isso aqui é o céu. Porque Jesus entrou naquela casa. Sua família não está debaixo de maldição. Sua casa não é lugar de confusão, de briga, de intriga. Sua casa é lugar de bênçãos. Eu profetizo que sua casa será salva, que sua família será salva, e que Jesus entrou dentro da tua casa. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. O Espírito Santo está aqui. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Todos, por favor. Todos, querido Jesus. Tu entrastes na casa de Pedro naquele dia. Tu curastes a sua sogra. Tu trouxestes alegria àquela casa. Senhor Jesus, tu podes fazer o mesmo hoje. Onde houver um coração ferido pela vida, uma família doente, entra com o teu poder e cura agora. Cura as feridas do corpo e da alma. Transforma o ambiente das nossas casas, para que também outros possam ser abençoados e conhecer o seu nome. Faz isto, Senhor, para a glória do teu nome. No nome de Jesus eu profetizo bênção sobre a tua casa. A guerra vai terminar, o ódio vai terminar, o divórcio não vai prosperar, a doença não vai arrancar a tua alegria. Não, Jesus entrou na tua casa. Jesus entrou na tua casa. E Ele vai transformar a tua casa num lugar de cura, num lugar de bênção, num lugar de milagres, num lugar de vitória, num lugar de alegria. Outras pessoas serão abençoadas na sua casa, porque Jesus entrou na sua casa. Hoje à noite Ele te toma pela mão, Ele te levanta. Hoje à noite Ele te cura. Hoje à noite Ele te coloca um novo cântico nos teus lábios. Não desista do teu casamento. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na nossa casa. Fique de pé e vamos louvá-lo hoje à noite. Quantos sentem a presença de Deus aqui? Quantos sentem a glória do Senhor aqui? Levante a sua mão e adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele. Espírito Santo. Cante. Uma casa de bênção. Do céu, nele estarão reunidos adoradores. Cante. Só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha será reconhecida
Glória a Deus. Nós vamos orar por milagres aqui hoje à noite. Os pastores vão estar aqui à frente. Se você precisa de um milagre na sua casa, ou se você quer interceder por alguém da sua família, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Nós cremos que Deus vai fazer milagres de ressurreição e restauração. Vamos cantar bem baixinho esse louvor. Bem baixinho, saia do teu lugar. Se você precisa de um milagre na sua casa, na sua família, talvez você tenha alguém que você ame que precisa de um milagre. Jesus entrou na tua casa hoje. Enquanto cantamos bem baixinho, saia do teu lugar e venha. Venha em nome de Jesus. Há milagre para você hoje. Há um toque de Deus para você hoje. Jesus vai te pegar pela mão hoje. Jesus vai te pegar pela mão hoje. Namachora Candalabarras. Espírito Santo, venha. Ele vai te pegar pela mão hoje. Venha. Não se intimide. Deixa Jesus te tocar. Deixa Jesus te tocar agora. Deixa Jesus te tocar. Há esperança para a tua casa. Há milagres para a tua casa. Orabaxere cantalabahas. Ora canto sheda cantarabahas. Ora manda canto orabaxere cantalabahas. Em nome de Jesus. Ressuscita os sonhos. Ressuscita os sonhos. Opera milagres aqui. Opera milagres aqui, Senhor. Espírito Santo, toca vidas. Eu libero sobre você um novo toque da graça de Deus. Restaura casamentos agora. Restaura filhos agora. Traz alegria para o coração agora. Libera a cura, libera o perdão agora. Traz a ressurreição dos sonhos agora.